Boa noite, pessoal. Já estamos ao vivo. Já estamos. Vou aguardar aqui meus primeiros espectadores. Hoje, segunda-feira, nós estamos retornando nossas lives, né? Porque tivemos uma paralisação na semana passada. E hoje nós retornamos com um tema mais genérico, porque nosso convidado de hoje é para lá de especial, né? Porque ele está na linha de frente dessa atualização legislativa que está acontecendo, das normas relacionadas às contratações públicas, né? Então, hoje nosso tema, hoje eu acho que há 1 hora, se nos outros dias já não deu, hoje vai ser bem mais difícil, mas a gente vai tentar extrair todas as informações necessárias, né, junto com o nosso professor. Para quem não me conhece, que está entrando pela primeira vez, meu nome é Marla, eu sou representante da Trainicap, né, empresa de treinamento aqui da Bahia, Salvador, Bahia, e que, por conta dessa pandemia, está impossibilidade de prestar nossos cursos presenciais, mas nós escolhemos esse meio online para ter um contato mais próximo com vocês. E vamos, né, daqui a alguns dias divulgar nossos próximos cursos online, né, que a gente agora tem que se moldar ao que o mercado está propiciando pra gente, né. Infelizmente, a gente aqui da Bahia, que nós somos muito calorosos, então estamos sentindo falta do abraço, do aperto de mão, mas espero que em breve nós possamos estar juntos. Queria saudar aí as pessoas que estão entrando, o professor Marcos Alcântara, professor Fenili já está online. Daqui a pouco eu te convido, professor Gabriel, meu colega Gabi, trabalha na CESAB aqui na Secretaria do Estado da Bahia. Índio. Deixa eu ver mais quem. Dani. Weber Moura. Daniel Souza Cruz. Boa noite, Weber. Oi, Laete, minha mãe entrou, meu irmão entrou, minha família toda tá entrando, viu, minha gente? Aqui a gente vai fazendo assim. O Wellington Costa. E, como eu ia falando para vocês, o nosso convidado de hoje é o professor Renato Fenili. Ele é secretário adjunto do Ministério da Economia, é uma das pessoas que está contribuindo diretamente para as normas que estão sendo criadas no âmbito de governança pública, as últimas normas que foram editadas, com algumas instruções normativas do Ministério do Planejamento, como o decreto do pregão eletrônico, né, que atualizou o decreto federal de pregão eletrônico, e as medidas provisórias que trouxeram a alteração na Lei 13.979, que é a lei do coronavírus, né, a lei do Covid-19, que a gente vai tratando. E é uma grande satisfação tê-lo aqui conosco, é de suma importância a gente poder trabalhar e conversar com alguém que de fato estava ali junto com outras pessoas para construir o que a gente está aplicando hoje. Então, eu vou convidar o professor, cumprimentar aqui outros colegas que entraram, Dani, Carlos Magno, né? Rafael Licitações, Manuel, Thaís, Gustavo, Eica, Ezequiel. Vou lá convidar o professor. Vamos lá. Espero que eu consiga. Às vezes o Instagram ele trava na hora de convidar. Só um minutinho. Consegui. Opa! Boa noite, professor! Saudações, tudo jóia, Marla? Saudações, professor. Vou lhe dar saudações tricolores, que é o nosso time aqui de coração do estado da Bahia, viu? Saudações alviverdes a você também. Alguém até já perguntou aí no seu time aí, viu? Se o Palmeiras tem mundial. Alguém já tá te Foi o contextualizando aí. Marcos. Saudações, Marcos. Você tá bem? Tudo jóia? A Railson acabou de entrar. Railson, nosso colaborador, disse que enquanto não cortar o cabelo, enquanto a pandemia não terminar, não vem me ajudar a fazer uma live, que eu todo dia chamo ele, Railson, vem fazer a live. Marlon, meus cabelos são desse tamanho. Não tem. Mas bora, Railson, fazer essa live com a Marla, né? Não dividir comigo aqui um pouquinho, mas enquanto isso, eu tô aproveitando, né? Tendo contato com vocês, matando a saudade dos professores. E, professor, eu queria te agradecer aí por ter aceitado o nosso convite, por estar hoje conosco. Eu sei que sua agenda é muito difícil, sei que principalmente nesse período, você que está na linha de frente aí, né, das normativas e da aplicação no âmbito federal.
Então, eu te agradeço muito mesmo por ter aceitado o nosso convite, por estar hoje aqui conosco e que possa esclarecer diversas dúvidas que vieram surgindo durante essas 4 últimas semanas, né, que a gente vem discutindo a questão das contratações públicas através da Lei 13.979. Então, muito obrigado, seja muito bem-vinda. Te agradeço, viu, Marla? Todo mundo aí, né, que vai estar na próxima hora podendo compartilhar esse tempo com a gente. E quando passar essa quarentena, eu dou um pulo aí em Salvador para dar algum curso pela Trainicap. Pode deixar. A Trainicap te aguarda aqui com toda certeza. Professor, para começar o nosso tema, a gente queria falar um pouquinho sobre talvez um dos pontos mais importantes de qualquer contratação pública e que a gente sabe que você tem uma expertise enorme, que é referente ao planejamento das contratações referente a esse período de pandemia. Eu queria que você pudesse nos falar sobre qual o nível de maturidade que o planejamento precisa ou é dispensável ter nesse momento. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre a questão do planejamento nesse momento emergencial de pandemia. Bom, acho que é as perguntas mais importantes que tem, né? E, de novo, assim, eu não se preocupe que na próxima hora, provavelmente eu vou sair do lugar comum nos 60 minutos, entendeu? Então, algumas opiniões, algumas colocações aí talvez vão fugir até eventualmente de uma linha mais de senso comum. Então, a vida como ela é. Planejamento é importante? É. Sempre vai ser, cada vez mais. Numa situação de emergência, realmente também é. Mas agora não tem como a gente exigir que o cara tivesse colocado num plano anual de contratações, qual seja, que ele precisaria de 10 mil frascos de álcool gel, 100 mil que seja. Então a gente está numa situação que ninguém esperava. Se bobear, se a gente pegar a Lei 13.979, que a gente vai falar aqui, ela é de 6 de fevereiro. No dia 6 de fevereiro, ninguém esperava que a gente fosse estar como está agora. Então as coisas estão evoluindo muito rápido e não tem como a gente ter planejado uma coisa que ninguém tinha a menor ideia, né, que a gente vai estar hoje. Então o planejamento agora ele tem que ser ágil, porque o mais importante de tudo é você ter o material, é você ter o serviço, porque a gente está falando de vida. Então não dá para a gente se ater ao planejamento como a gente estava fazendo, né? Que é como se fosse um fim em si mesmo. E o cara tem que ter o melhor estudo preliminar, o melhor termo de referência do universo, e vai e volta do jurídico 1 milhão de vezes, porque o cara não colocou a assinatura no termo de referência. Então não dá para a gente ter esse formalismo. Mas as coisas básicas e essenciais da contratação você tem que ter bem planejada. Em especial o quê? Você ter o objeto certo e você ter também a situação de você conseguir bem congregar a sua demanda com o que você precisa. Isso daí a gente está falando de planejamento de cada um dos processos. Esse não tem como abrir mão, não. Entendi. Professor, recentemente, né, teve a medida provisória 951, que foi a última que nós tivemos nesse período de atualização legislativa normativa sobre a questão de coronavírus, e aí essa 951 acrescentou a possibilidade da contratação, né, através de registro de preço, a realização de registro de preço através dos processos de dispensa de licitação. E nós estamos ávidos para saber qual é o entendimento, qual foi a intenção de ter feito essa inclusão. Nós aqui no estado da Bahia temos uma limitação por parte do nosso Tribunal de Contas enquanto a registro de preço, mas sabemos o quanto o procedimento de registro de preço ele é célere para as contratações, o quanto ele ajuda os órgãos, né, de contratação. Então, eu queria lhe parabenizar por essa ideia, né, da gente falar sobre isso, e queria lhe dizer que a gente entende aqui, né, de antemão, que vai ser um avanço para quem conseguir fazer os procedimentos para fazer as registros de preço através da dispensa, e queria saber como isso deve ser operacionalizado no âmbito, né, dos municípios, estados, União. Bom, eu vou contar um pouco da história, né? Talvez eu me estenda um pouquinho mais, mas eu vou chegar bem nesse ponto, né? O que acontece? Desde o dia 18 de março, mais ou menos, 19 de março,
que realmente eu estou trabalhando quase que o dia inteiro, todos os dias da semana, em estratégias de logística pública, né, no combate à pandemia. E aí eu vejo, né, eu tenho, dentro do possível, infelizmente eu não consigo acompanhar todos os debates, mas eu consigo mais ou menos ter uma noção geral de como está sendo esse debate em termos de evolução de compras públicas. E eu vou destoar bastante disso, né? Por que que a gente agora, nesse momento, está evoluindo muito em compras públicas? E o que falam, né? 20 anos que foi colocado aí, 30 anos de regramentos, tal. A maior inovação de todas, na verdade, foi o Covid. Então, assim, o Covid está sendo a inovação para toda a gestão pública. O Covid que faz a transformação digital, o Covid que dá o teletrabalho, ele que está fazendo tudo, né? Inclusive, o coronavírus é o grande responsável pela revolução em compras públicas, é o que a gente está vendo agora. E realmente está sendo. Mas por quê? Porque nesse momento, compras públicas voltou para o local dela, que é logística. Essa que é a grande coisa, né, que está acontecendo e talvez nem todo mundo esteja percebendo. Porque, historicamente, compras, se você vai em qualquer empresa privada, qualquer uma que seja, ou numa organização militar, compras é matéria de logística. Ponto. Só que compras públicas, ao longo do tempo, virou matéria de direito. E aí complicou. Então eu vou dar dois exemplos aqui claros para você, né? Eu era oficial da Marinha. Eu era responsável de um navio pequeno, né? Servia aí na gloriosa Salvador, tá? Base Naval de Aratu, navio patrulha Gravataí. E aí, o que acontece? Eu era responsável, eu era chefe de máquinas, entre outras coisas, eu era responsável pela execução financeira e pelas compras. Se na hora do navio se fazer ao mar, não tivesse a comida no navio, não tivesse o gás freon, não tivesse sobressalentes do motor, o navio não ia para o mar. Então não dava para eu demorar 5 meses para fazer uma compra. Se no meio da viagem, saindo aí de Salvador indo para Ilhéus, sempre fazia isso, o navio quebrava alguma coisa, a gente tinha 2 dias, sábado e domingo, para comprar e para fazer o reparo em Ilhéus. Senão o navio ficava lá, né, e não saía mais. E aí, nessa condição, compras públicas, porque marinha, o dinheiro é público, é logística. E quando a gente fala, por exemplo, de um hospital, que talvez seja o maior ambiente de guerra que a gente tem hoje, compras públicas é logística também. Não sei se todo mundo pôde acompanhar o que foi feito, e vale a pena a reflexão aqui, saiu nos jornais esses dias, com o Maranhão. O governo do Maranhão fez uma operação surreal para conseguir respiradores. O que foi feito, né? Eles receberam uma doação grande, aí 15 milhões de reais, da sociedade civil, empresários. Só que está tendo uma disputa grande, né, aí entre nações por respiradores. Eles tentaram comprar da China, que é o maior fabricante mundial de respirador, só que foram atravessados pelos Estados Unidos na primeira ocasião. Os Estados Unidos pagou a mais, deu uma grana a mais, levou. Depois eles que fizeram de novo, tentaram fazer uma nova compra. Quem atropelou foi a Alemanha. Jogou uma grana a mais, levou. Depois o governo tentou comprar de uma outra empresa, né, aí, né, chamada Vieira Medical, só que o governo federal que atravessou, fez uma requisição administrativa e aí atravessou o governo do Maranhão. O que eles fizeram, né? Eles pegaram e fizeram uma operação fantástica, fantástica, que aí você vai ver, não tem nada a ver com direito, isso aí é totalmente de logística. Eles fizeram com que o dinheiro doado pela sociedade civil não ingressasse nos cofres públicos. Foram para uma outra empresa, que era uma rede de supermercados, né, lá do Maranhão, que era uma importadora, já registrada como importadora, fizeram a importação direto da China, só que o avião não vem direto, ele tem que parar para reabastecer. Aí fizeram com que o avião fosse para a Etiópia, evitando que ele parasse na Europa, evitando que parasse nos Estados Unidos, porque teriam medo, né, de ter essa requisição.
da Etiópia, foi para Guarulhos, em 3 horas, eles tinham fretado um avião da Azul, passaram tudo para lá, colocaram que a carga era sigilosa para a Receita Federal não fazer a alfândega lá, porque se fizesse em São Paulo, a Receita Federal poderia ter requisição administrativa, e chegou às 9 horas da noite, do dia 3 de abril, se eu não me engano, né, lá no aeroporto de São Luís, se eu não me engano. Chegando lá, tinha todo o staff de primeiro nível do Estado e mais um monte de policial militar. Pegaram todos os equipamentos. Receita Federal, nesse horário, já estava com menos funcionários, trabalhando em regime de plantão, menos gente. E 9 horas da noite chegaram os equipamentos. A 1 hora da manhã, o primeiro cara estava sendo entubado com os respiradores. Aí eu digo para você, nessa situação, a gente está falando de logística, a gente não está falando de compra pública como matéria do direito. Historicamente, o que acontece? Compras é matéria de logística, compras públicas do direito. As normas de compras públicas, né, e a miríade de acórdãos, de julgados, etc., são complexos, são pouco didáticos e são multifacetados. A matéria é de lenta curva de aprendizagem ao gestor que executa compras públicas. Digo por mim, mas posso dizer para um monte de gente. O cara assim, ele, em geral, uma pessoa começa a andar em compras públicas depois de uns 2 anos carregando piano, tá? A aversão ao risco do gestor público, ela é majorada muito, né, pela sua falta de fluência na matéria. E esse estado mental jurídico das compras públicas não tem tornado as contratações mais simples de jeito nenhum, né? O efeito é justamente o contrário. E aí você tem, às vezes, alguns doutrinadores, né, alguns órgãos de controle também, que começam cada dia a produzir mais verdades. Verdades você produz, não você tem. Essa, inclusive, é a concepção de poder, né, por Foucault. E quem produz essas verdades raramente teve nessa situação de quem carrega o piano. E aí, cada vez mais, você tem situações de gente dizendo, olha, cuidado em fazer isso, cuidado em fazer aquilo, e etc. A concepção das medidas provisórias foi logística, foi simplificar a vida do cara que tem que colocar um EPI para o médico, que tem que colocar um EPI para o enfermeiro do hospital público, que tem que tentar conseguir um respirador. Ponto. Então, a medida provisória 926, que foi a primeira que deu aquele passo a mais, né, na estratégia, ela é de 20 de março. 20 de março, a gente já estava no meio da guerra. Porque quando a lei foi feita, dia 6 de fevereiro, nada, a gente estava falando do impeachment do Trump. Agora não, já estava todo mundo falando, dia 20 de março, do coronavírus. E aí, nessa condição, foi dito, cara, se você quer fazer alguma contratação no enfrentamento ao coronavírus, é dispensável. Você não precisa licitar. Então, essa foi a primeira, né, das inovações aí que teve. Só que não parou por aí. Então, começou a dar um pouquinho mais, né, de munição, vamos dizer assim, para o gestor. E aí começou a dizer, cara, se você só achou uma empresa e essa empresa ela está impedida, ela está inidônea, você pode contratar. Na verdade, seria uma situação de inexigibilidade, vamos dizer assim. Tá? Mas imagine que você comprou respirador e tem que dar manutenção nesse respirador. Em geral, eu já trabalhei um tempo aí em compra para hospital. Em geral, você tem poucas empresas que fornecem para hospital e são grandes empresas. Só quem vai meter a mão para dar manutenção nesse respirador, muito provavelmente, é quem forneceu, porque senão você perde a garantia. Só que essa empresa está impedida. O que você vai fazer? Você vai deixar respirador sem manutenção? Lógico que não. Aí você foge de uma visão míope de compra pública e sobe para a Constituição, que é o direito à vida. E é isso que se está fazendo. Quando você pensa em logística, você vai pensar em direito à vida, né? E aí, quando você tem, né, indo adiante, né, do que aconteceu, da MP provisória 926, é dito que depois, eu estou colando aqui na minha tela, né? Tá certo. Foi dito que
Nem precisava, né? Você pode comprar equipamento novo ou não, isso aí nem precisava antes, mas foi dito também, olha, quando você for comprar bem e serviço comum, que na verdade são todos eles são comuns quase. Máscara, termômetro, avental, respirador, aí você não vai precisar do estudo preliminar. Então isso aí foi uma coisa para te desafogar um pouco o processo, porque depois a medida provisória entrou em como instruir isso daí. E disse, olha, se é bem em serviço comum, não precisa de estudo preliminar, mas vai precisar de um termo de referência simplificado. E foi estruturado lá. São 7 campos, se eu não me engano. Tá? E aí foi dado também algumas diretrizes para estimativa de preços. E, cara, esse daí é uma coisa muito complicada. Porque a cada dia, de agora em diante, que você for querer comprar máscara, que você for querer comprar qualquer coisa, vai estar mais caro. Oferta e demanda. Simples. Então, o que foi dito? Cara, olha só, você estima o preço. Mas se na hora que você for comprar e tiver mais caro, você pode comprar desde que for motivado. Isso daí vai ser em fulcro, né, com base na oscilação de mercado. Excepcionalmente, você precisa de uma máscara para hoje mesmo. Você não tem como, não conseguiu fazer uma pesquisa de preço. Cara, você vai comprar. Então é isso que tem. Só que o que eu vejo hoje, umas discussões de órgãos de controle até, muito preocupados com isso. Mas muito mesmo, entendeu? Ah, como que o cara vai fazer? Como? Aí manda um artigo lá, um artigo XYZ, um julgado, vamos fazer, etc. Cara, tem que ter uma preocupação com o preço totalmente sempre, sempre, sempre. A coisa que a gente mais vai ver daqui a 6 meses é gente que usou mal o dinheiro. Já tem aí alguns escândalos acontecendo, né? Hospital de campanha no Rio de Janeiro, que foi pago lá, não sei quanto, uma empresa que não sabe de onde, compra de merenda, começa a pipocar e etc. Mas, cara, no atacado a gente está salvando vida. Então, realmente é a ocasião em que a gente tem que tentar o quê? Tirar um pouco da aversão ao risco. É a coisa que a lei veio, tira a aversão ao risco, motiva, e aí vai. Só que aí o que acontece? Começou a ter também modelos, né? A AGU fez modelos de contratação pública e etc., modelos dos pareceres e etc. Vou dar agora a minha visão pessoal, de quem colaborou na medida provisória 926. A intenção era ser uma coisa tão mais simples, mas tão mais simples. E aí, quando eu vejo até os modelos da AGU, eu falo assim, cara, não é isso. A intenção realmente é ser simples. Faça uma dispensa, justifique de uma maneira concisa. Não conseguiu o preço, coloca um parágrafo lá. Mandei e-mail para 20 empresas, ninguém respondeu a tempo. Coloca no processo, a despeito de ter mandado e-mail para um monte de gente, eu não consegui resposta. E eu tenho que salvar a vida, vida que segue, vamos embora. Isso daí a gente não conseguiu desapegar. E isso daí realmente é uma celeuma que está se arrastando de uma inércia cultural de 20 anos. Agora a lei está aí. Ela traz todas essas prerrogativas, tá? E a lei trouxe o que o meu nobre amigo, inteligentíssimo, Anderson Pedra, ao que eu soube, né? Ele cunhou de pregão express. Express. Que é o seguinte, quer fazer um pregão? Você quer fazer um pregão? Cara, faça. Né? Você aí pode fazer, mas os prazos são mais rápidos. E aí dividiu-se pela metade esses prazos. Beleza. E aí eu ficar pensando, cara, quanto que alguém vai querer fazer um pregão? Se eu estou possibilitando que ele faça uma dispensa. Eu falo, pô, de repente o cara quer fazer um pregão para registro de preço, né? E aí tem, você pode fazer uma compra conjunta e etc. E é nesse ponto que eu vou me ater, agora já fazendo um gancho com a medida provisória 951. Qual que é uma das premissas básicas? Os órgãos municipais, estaduais, federais não têm condição operacional de fazer tantas compras. É isso. Pode me responder aí a galera do chat. As equipes de compras de vocês, tá sobrando gente? Não tá. É óbvio que não Eu tá. posso lhe responder por eles, porque Fala, na mano. condição de assessoria a diversos municípios aqui no estado da Bahia, vejo como está sendo difícil realizar essas contratações públicas, quando na realidade eu tenho certeza que o intuito foi dar celeridade. A gente tem procedimentos que trava, porque a justificativa não está adequada,
porque não teve um relatório do setor da informática ou do setor da área médica do município, porque não conseguiram realizar a cotação. Às vezes me ligam, o processo está parado tem 5 dias porque está esperando cotação. Eu falei, minha gente, a lei está dispensando cotação, justifica, junta os e-mails. E realmente, no âmbito municipal, a gente não tem estrutura para poder fazer as contratações nos municípios, na grande maioria dos municípios, né, do país, que são de pequeno e médio porte. Então, assim, o pressuposto básico é esse, né? Os municípios e o Brasil de modo geral, né, com mais agravante ou menos, mas não tem capacidade operacional de instruir o processo. Ainda mais com uma regra nova como essa. E aí vem, então, qual que é, vamos dizer, aonde que a gente tem que atuar? Em diminuir a complexidade de se instruir um processo, é a primeira coisa, e aí vem a dispensa, é um termo de referência simplificado, você não precisa publicar em diário oficial, você pode publicar num site. São simplificações de como fazer. A pesquisa de preço simplificada, pode comprar sem pesquisa de preço, você pode comprar de um cara que está impedido. São simplificações para tornar a instrução do processo mais ágil e menos, logicamente, complexa. Uma outra coisa diz... aí, só cumprimentando aqui, eu vi o Igor aí. Igor, um grande abração. Igor de Pirá, pregoeiro de Pirá. Professor Cláudio Sarian, que acabou de entrar. Ícaro também. Sarinha, você é rei, maluco. Você é rei, você é top demais, tá? E aí, o que acontece? A gente teve que possibilitar que se houvesse um paradigma maior de compras compartilhadas. Porque aí você pode juntar 2, 3, 4, 5 municípios, ou até, de repente, fazer um órgão federal, juntando com os municípios, com estados, e fazer uma compra só. E por isso que se criou a medida provisória 951 por registro de preços. Hamilton Bonato, um abraço para você. O que eu estou querendo dizer com isso? O único paradigma de compra compartilhada é mediante sistema de registro de preços? Não. Você tem outras variações disso. Uma delas é o chamado CSC, que é a Central de Serviços Compartilhados. Só que nessa daí, o que acontece? Você tem um órgão central que recebe a dotação orçamentária dos outros. Aí ele tem que ter a descentralização orçamentária antes. Aí ele faz a compra e aí os outros, logicamente o material vai para os outros. Mas nesse caso, o contrato é um só, de quem centralizou as compras. Então a pergunta que eu te faço nesse sentido é, sendo o CSC, você tendo essa figura central, que recebeu a grana antes, ele licitou, ele vai assinar o contrato, ele vai fazer a fiscalização administrativa, ele vai fazer eventual prestação de contas, e ele que vai fazer qualquer instrução de processo de sanção. Me diz, no Brasil, quem que tem condição de ser uma central de compras hoje? E de dizer o seguinte, nessa situação louca, que está um barata voa aí da zona, eu quero ser o centralizador da compra. Passem para mim, eu vou comprar tudo, eu presto conta. Ninguém vai fazer isso. Ninguém, em sã consciência, vai fazer isso. A não ser órgãos, que são poucos no Brasil, que tenham estrutura de ser uma central de compras. Aí eu posso dizer que talvez tenha umas 10 dessa no Brasil. A central de compras daqui, a EBSER é uma, tá? A gente tem a central de compras em alguns estados, FNDE, mas poucos órgãos e entidades são assim, eu quero centralizar as compras, manda para mim, eu mato no peito e faço tudo, inclusive presto contas. Então, e aí eu ouvi uma crítica hoje, assim, o decreto poderia ter, o decreto não, a medida provisória poderia ter criado a dispensa para contratações compartilhadas. Não precisa. A partir do momento que a medida provisória 926 criou a possibilidade de fazer dispensa para isso, você poderia, desde o início, estar fazendo a compra compartilhada, como a Central de Compras está fazendo uma agora para o Ministério da Justiça, aqui em Brasília. Mas, quando eu coloco, vai ser o sistema de registro de preços, cada um toca o seu. Aí eu também tenho uma descentralização do quê? Da gestão contratual de cada um. Qual que é o problema do registro de preços? É que a ata é um instrumento frágil, né? O mercado, ele quer o dinheiro na hora, ele quer pagamento antecipado hoje. Senão ele não quer vender, ele vende para outra empresa que vai pagar adiantado.
Mas nada impede que na hora de fazer o registro de preços, a administração diga: eu vou empenhar tudo no primeiro dia. Eu vou empenhar tudo. E pronto. Aí virou um contrato compartilhado, descentralizado, fiscalizações administrativas descentralizados, cada um com seu contratinho e tocando para frente. De novo, a visão tem que ser logística. Não dá para a gente ficar publicando coisas assim, cuidado com o sistema de registro de preços, cuidado. A gente está fortalecendo o que se chama do direito administrativo do medo. E a gente não pode, nesse momento, de modo algum, causar mais medo no gestor. O gestor tem que agir, ele tem que entender que ele está num ambiente de guerra. Então, ele tem que agir, porque se ele não comprar hoje, o EPI, pode ser que amanhã o médico, amanhã mesmo, né? Amanhã, no feriado, o médico vai trabalhar, não vai ter a máscara e vai se contaminar. E vai contaminar a família e por aí vai. Então, não dá para basear hoje mais nesse estigma do apagão das canetas, né? Do direito administrativo do medo. Tem que agir. E as ferramentas estão sendo criadas. Tem muito mais coisa para criar. Então, o que a gente está agindo aqui não é só com relação à Lei 13.979. Há outras ações que têm que começar a ser pensadas. Uma delas, por exemplo, é o quê? É a possibilidade, isso aí talvez vá estar numa medida provisória futura, quem sabe, mas a possibilidade de eu fazer dispensa para obra, sim, para obra padronizada. E por que não? Por que eu não posso fazer uma dispensa para registro de preços para obra padronizada com projeto de hospital de campanha? Por que eu não posso fazer isso daí? Então, o convite é, a gente tem que sair da caixinha. Tem que sair e tem que pensar fora. Não adianta agora a gente falar, fez isso, mas tem que pensar na responsabilização depois, tem que pensar, cara, de onde eu tô aqui, a gente está dando todos os meios possíveis e impossíveis para que você, gestor, possa atuar. Mas, às vezes, a gente vê um descompasso com órgãos de controle, a gente vê um descompasso com quem gera conhecimento e por aí vai. Mas é uma questão de cada vez mais a gente avançar, né, nisso daí. E, infelizmente, se a gente não avança, olha o que eu vou falar, e eu sei que é forte o que eu vou falar, mas, assim, a gente tem que acompanhar as notícias. Se você, gestor público, não olhar bem para as ferramentas que você tem e agir agora, saindo desse cuidado, não sei o quê, daqui a um mês, você vai estar fazendo contratação de caminhão frigorífico. Ponto. Estou falando sério. Você vai estar fazendo uma dispensa para contratar caminhão frigorífico para ficar lá do seu hospital. Então, haja hoje e faça uma contratação por dispensa rápida, simplificada, às vezes sem uma pesquisa de preço, mas vai comprar um EPI. Obrigada, professor, pelas suas considerações. E quando você fala de pensar fora da caixinha, realmente era o que nós estávamos precisando desde sempre, né? Desde quando a gente tem a Lei 8666 aí, sem atualização. E a gente vê tanta interpretação que precisa de validações jurisprudenciais, principalmente do TCU, que faz até uma boa interpretação da Lei 866, mas a gente fica à mercê dos órgãos de controle, e principalmente, vou falar sobre a realidade do meu estado, aqui na Bahia, que a gente tem um órgão de controle muito repressivo. Então, assim, de fato, os gestores, eles estão amedrontados sobre a realização dos procedimentos, quando, na realidade, a gente está vendo uma lei aí amplamente permissiva, né, dando as condições para que a gente realmente possa fazer as contratações. Mas o histórico de repressão de órgão de controle, de fato, está impedindo, né, que os gestores eles possam, de fato, adotar medidas mais céleres e dinâmicas. Verdade. Infelizmente. É isso mesmo. Né? E ainda falando sobre a questão do registro de preço, eu queria que você abordasse assim, quais são os benefícios para os órgãos que estão contratando, né, além da celeridade, quem está pegando, quem vai aderir, né? Normalmente a grande beneficiária é quem vai aderir a essas contratações no sentido de celeridade. Queria que você pudesse nos falar um pouquinho sobre os benefícios, né? Bom, o sistema de registro de preços, ele tem essa vantagem de você poder fazer a compra compartilhada com
a descentralização efetiva de cada um cuidar do seu contrato. Tá? É basicamente isso aí. O gerenciador, que assim, tem algumas responsabilidades a mais, mas tem essa possibilidade. O que acontece? Tem que olhar com cuidado, porque, de novo, eu vou tocar dois pontos aqui, se você me permite, viu, Marla? O mercado, o que é uma ata de registro de preços? É um documento vinculativo, mas é não obrigacional. Quer dizer, eu poderia passar toda a vigência da ata e não pedir um respirador, uma máscara para uma empresa. Então, o órgão, ao adotar o registro de preços, ele tem que entrar no mercado e falar, cara, apesar de ser registro de preços, a gente tem o dinheiro e a gente vai empenhar e vai pedir esse negócio o quanto antes. Porque senão o mercado vai se afastar desse modelo. É a primeira coisa, tá? Porque nesse momento que a gente está, o poder negocial da administração, ó, tá lá embaixo. Em especial, se a gente pegar alguns municípios que às vezes têm o orçamento, mas não têm o financeiro, e historicamente demoravam para pagar as empresas, elas vão fugir do setor público, muitas vezes agora, porque está tendo uma procura grande, né, aí de outras empresas, de pessoas e etc., de farmácias e por aí vai. Então, duas coisas, né? O registro de preços, ele vai se valer para você poder diminuir o custo operacional e fazer uma compra compartilhada. Ou poder fazer uma adesão. Quer dizer, já tem um registro de preços correndo e eu posso entrar como carona. E aí foi dito o seguinte, na lei, tem duas opções para você chegar ao registro de preços. A dispensa para registro de preços e o pregão para registro de preços. Tá? Quando o órgão fizer um pregão para registro de preços, né, e aí seria o órgão federal fazendo, se considera aquilo lá um registro de preços nacional, uma compra nacional. E aí o decreto da União, o 7892, diz, quando for compra nacional, pode vir mais carona do que o normal. Tá? Então é assim, imagine que eu fiz um registro de preços, a ata, somando tudo, né, a licitação foi de 10 mil máscaras. Em condições normais, eu poderia separar 20 mil máscaras para todos os caronas. Tá? Cada carona podendo pegar no máximo 5 mil máscaras. Quando é uma compra nacional, nessa mesma condição, eu vou ter 50 mil máscaras, 5 vezes, tá? Para todos os caronas, cada carona podendo pegar no máximo 10 mil máscaras. Tá? Então você tem um aspecto dilatado aí de quanto que você pode pegar como carona. Então esse é um ganho, né, que se teve. A gente sabe que, logicamente, tem muito município que não regulamentou o registro de preços. Tá? E aí foi dado também a prerrogativa, a lei diz isso. Olha, você município, você estado que não regulamentou o registro de preços, você pode usar o decreto da União. Tá claro? Então é só pegar e falar assim, ó, é fazer um ato lá, absorvendo, falar assim, cara, beleza, eu vou usar o decreto da União. Qual que é a vantagem também? É que nessa sexta-feira o Comprasnet vai estar adaptado também já a essa sistemática da dispensa para registro de preço. Então você pode levar tudo de uma vez só. E essas eu diria que são as vantagens, né? Eu não diria que o registro de preço nessa condição é a melhor estratégia do mundo. Ela é uma excelente estratégia se você, como órgão comprador, você estiver dentro do mercado e dando uma segurança, né, ao que você vai comprar e etc. Uma inovação que a medida provisória 926 trouxe é a possibilidade de fazer compra com cartão de pagamento. Que a gente sabe também que tem muito município que nem sabe para onde vai isso daí. Cartão de pagamento é de uma sistemática chamada pronto pagamento, que é regulamentada pela 8666. E aí, o que se tem hoje, né, é o cartão de pagamento do governo federal, mas todo município, todo estado pode ter um cartão de pagamento. Se vocês pegarem, né, colocarem no Google, assim, Comprasnet Covid, você vai estar numa página, ou depois eu posso passar para a Marla, que tem todos lá os passos a passos para isso. Qual que é a vantagem? É que hoje, pela lei 13979, você, agente público, pode chegar numa farmácia, pode chegar numa fábrica, qualquer lugar, e fazer uma compra de até R$ 176 mil com um cartãozinho de débito. Tá? É isso. E aí você tem uma atratividade muito maior do mercado em fazer a venda.
porque aí você mais ou menos equipara a sistemática de compra e venda do setor privado. Então, são essas duas coisas de ferramental a mais que também se tem. Para o município que quer um cartão de pagamento, cara, dá uma olhada, tem um passo a passo mesmo na página do Comprasnet aí para o Covid. Basta o de despesa aprovar o pedido, aí faz uma interlocução com algum banco oficial público, e é uma coisa, em uma semana, o banco providencia isso, tá? Mas tem que ter dinheiro, né? Esse é o Mas a problema, gente, tem que ter dinheiro, né? como a gente teve a questão dos recursos da saúde dobrados, né, nesse mês que passou agora, os recursos do PAB e do MAP foram dobrados, que os municípios receberam. Então, espero que eles possam estar aplicando no âmbito correto da saúde. A gente falou aqui, né, sobre logística, sobre a operacionalização de alguns aspectos das medidas, mas, infelizmente, existe muita desvirtuação nas compras que estão sendo realizadas, nos serviços que estão sendo propostos. E talvez seja isso que gere o estigma do órgão de controle a penalizar o município, a já olhar aquela contratação com maus olhos. Porque tem muito gestor que, infelizmente, faz a má aplicação, né? Tanto do recurso público que está sendo ingressado para essa finalidade, quanto dessas ferramentas que, assim, sob o ponto de vista municipal, e aí eu vou me colocar no lugar do agente público, a gente está tendo infinitas possibilidades de fazer a contratação da maneira mais simples possível. Mas, ao mesmo tempo, o grande receio da gestão em realizar por conta da nossa, do histórico, né, de corrupção que a gente vive, e isso leva que os órgãos de controle já organizem as contratações. Inclusive, eu soube até que na fiscalização delas, talvez eles sejam mais rigorosos do que uma fiscalização de um procedimento comum. Espero que não seja, mas a gente realmente teme por essa questão de fiscalização, né? E que, infelizmente, é o que se vem sendo conversado pelos órgãos de controle. O Ministério Público, não sei nos outros estados, mas aqui já expediu uma série de recomendações sobre os procedimentos que sejam enviados no prazo de 5 dias para o Ministério Público, que o Ministério Público acompanhe de tal forma. Então, já traz uma certa instabilidade e insegurança para o gestor para realizar as contratações, né? Isso aí eu tenho visto aqui também. Não pensa que isso aí é só em nível municipal, né? A gente participou eu tive duas reuniões bem pesadas na semana passada, com o Ministério Público e etc., né? Outros órgãos de controle, qual sejam. E a ideia maior de todas era criar um big de um painel que tem até, né? Para dizer qual é o preço estimado daquela mercadoria. E aí eu disse para todo mundo, eu falei, cara, beleza, você vai dizer que tem o preço estimado sei lá, da máscara é X. Só que no dia seguinte que ele vai comprar é X mais 10. E aí, o cara não vai comprar? Não, mas ele tem que ter um parâmetro, quer dizer, não tem ideia do que está falando. Vou ser bem sincero, não faz a menor ideia do que está falando. Eu não estou aqui apregoando de forma nenhuma que seja agora cada um faz o que quer e etc. Dá transparência. Fomenta o controle social. E cada um vai responder pelo que fizer depois. É isso. Agora, não dá para, nesse momento, a gente entrar como a Priscila que falou, cultura do medo. Não dá. Porque a cultura do medo é o que eu falei. Daqui a pouco a gente vai estar comprando o caminhão frigorífico. Aí é isso. É verdade. Solta apoio, tá, Raíssa? É isso mesmo que o Rony fala. Tem que soltar mesmo. É verdade. Né? O professor Cláudio Sariano, a live que nós tivemos na semana passada, que inclusive está logado aí, queria saudar ele e outros professores aí, professor Hamilton Bonato, que está aí, professor Marcos Alcântara, inclusive fez um material excelente com o professor Luciano Reis sobre a questão das dispensas pelo registro de preço, né? O material está disponível, salvo engano, no site do professor Luciano Reis. O professor Cláudio Sariano, na semana passada, perguntava para a gente como é que estava a questão das contratações a nível municipal aqui. E aí eu falando para ele que normalmente a grande maioria das contratações hoje está sendo alguns insumos, ainda não tem as obras públicas, tendo em vista que o baixo índice de afetação nos municípios aqui. Ele falou, Marla, cuidado. É como se vocês não tivessem se precavendo para o que virá, né? Vocês precisam se planejar para o que virá, né? Adiantar as contratações, porque, com certeza, infelizmente, né, a expectativa negativa é que, de fato, muitas pessoas, né, sejam contaminadas, que a gente realmente precisa de bastante material.
e serviço. A gente tem que pensar outras estratégias, assim, em tudo, né? Eu acho que o convite que a gente faz agora, e eu vou pegar algumas questões que foram colocadas e vou tentar responder, né? Hoje Agora. a gente não conseguiu ainda ir falando. Alguém aqui, professor Paulo Alves, pergunta como é que fica a governança, né, nas contratações após a pandemia. Muda algo? Cara, eu diria que agora a gente está no momento de ressintonizar. Eu volto ao que eu disse no começo. Compra pública, ela hoje, né, ela tá sendo convidada a voltar a ser matéria de logística pública. Tá? E aí você tem que começar a pensar isso aí, em termos de governança, como que você que é a governança pública, né? É você maximizar o interesse do cidadão na relação de agência que você tem com ele. E hoje, a pergunta que tem que fazer claramente, como que você maximiza o interesse do cidadão mediante uma compra pública no enfrentamento do Covid? A resposta é simples, é comprando rápido. É na hora que vai usar o EPI, está lá disponível. Então, o que vai mudar na governança de contratações? A gente vai parar de falar tanto em eficiência da compra e vai começar a falar de efetividade da compra. Se você entregou, se você construiu o posto de saúde, construiu o hospital e está funcionando, cara, parabéns, é isso que eu espero de você. Agora, se você fez com o melhor método na vida, se você usou a matriz SWOT, se você fez uma bela de uma gestão de riscos, meu irmão, cola uma estrelinha no teu caderno, tá? Diz para todo mundo que você estudou gestão de risco e foi top, mas o que importa é que você entregou o hospital de campanha. Tá? Sendo sincero, então a gente volta, talvez, a parar de tanto apego à ferramenta. A gente tem que estar de olho na efetividade. O resto, meu irmão, vai fazer palestra, vai contar história, e pronto, né? E vai dizer, eu sou o rei da gestão de riscos, que eu tenho a matriz RACE de 48 mil cores. Tá bom. Agora eu quero saber se você realmente, no dia seguinte, o médico vai se contaminar ou não. Tá? Sim. Professor, Por isso que eu tem uma falei para pergunta. você, aqui o sistema é bruto. Aqui o sistema é bruto mesmo, tem que ser assim, senão a gente fica na mesma. Professor, tem uma pergunta aí de Diego que ele fala o seguinte, professor, eu quero fazer até uma consideração após a pergunta dele. Professor, todas as exceções valem apenas, acho que ele fala das exceções, deve ser prevista na Lei 1379, valem apenas para as áreas meios da pandemia ou seria só para os hospitais e órgãos que trabalham diretamente com o combate? Fazendo já uma colocação sobre a pergunta do colega, e eu vou te passar a fala. Quando a lei foi lançada, né, em 6 de fevereiro, ela falava somente em bens e insumos de saúde, né, e depois, com a alteração da medida provisória, ampliou para outras áreas. E eu vejo, na minha realidade, aqui muitas dúvidas sobre atividades correlatas indiretas, que não está correlacionada diretamente com o enfrentamento da pandemia, sobre a utilização da Lei 13.979. Das perguntas clássicas que a gente mais escuta é sobre a questão das cestas básicas dos gêneros alimentícios, né? Inclusive dos kits, o FNDE já até só falou, nominou como kits para a merenda escolar. Se essas outras compras que são decorrentes do período de pandemia, mas que não são ligadas a ações de saúde, as compras, na seu entendimento, deverão ser feitas através da dispensa da 13979 ou da dispensa emergencial da Lei 866 do 24, inciso 4? Eu achei que você ia responder isso para mim. O que você acha, Marla? Pergunta eu vou devolver para você. Na tua opinião, o que você Minha acha? opinião particular é que, se não for relacionado diretamente com o bem e serviço de saúde, que deve ser feita pela 866, 24, inciso 4. Aqui, inclusive, nos municípios onde é acessório, eu estou orientando que as dispensas para contratação de gêneros alimentícios, por exemplo, seja feita nessa área. Agora, as que são vinculadas diretamente para o enfrentamento da coronavírus, vou dar um exemplo que eu dei: aquisição de telefone celular para montar uma central para o coronavírus. Dispensa 13979. Mas os outros bens que não estão relacionados diretamente, eu estou orientando a fazer pela 866, mas queria saber qual é a sua opinião. Jamais vou contrariar você, Marla. Na minha opinião, que coincidência feliz, é a mesma. Deixa eu só fazer só um adendo rápido. Certo. Daniela, contrato de gestão para gerir o hospital de campanha por dispensa. Assunto muito me interessa, muito, Boa. muito.
tá? Depois você me manda uma mensagem, por favor, no LinkedIn da vida, porque eu queria conversar contigo sobre isso. Seguinte, cara, eu defendi até agora, vamos meter o pé, a lei está te dando toda a base para isso, a gente publica recomendações todo dia lá no Comprasnet e etc. Mas, cara, né, de novo, assim, a vida como ela é. Como diria o grande poeta, né? Todo babaca tem a vida atribulada, né? Então, ó, nessa situação, não está claro o que é medida para enfrentamento à pandemia. Porque você fala, cara, eu agora, as crianças estão em casa, eu não previ isso aí antes, eu tenho que comprar merenda e entregar em casa. Então eu vou fazer uma porque no fundo é em face da pandemia. Meu irmão, a vida mudou toda. Tá? Tem muito órgão que os servidores aí, os agentes nem têm ido para o órgão. Tudo mudou na sociedade, né? Então, no fundo, tudo que você for contratar agora está sendo num ambiente de pandemia. Conselho que eu te dou: o que não for diretamente ligado à saúde, como a Marla disse, medicamento, EPI, etc., pensa 2, 3 vezes e, se for realmente uma coisa emergencial, faz pelo inciso 4 do 24, lá da 8666. É o conselho que eu te dou. Porque, às vezes, ainda se vocês estão me trazendo à baila órgãos de controle tão rígidos, é aí que essa é uma coisa que eles vão pegar. Tá? Então, não faça. Tudo bem que lá tem algum custo a mais, tem que publicar em diário oficial e etc., mas é o caminho hoje mais seguro. Tá? Só mais uma coisinha. Assim, daqui a pouco acaba a live, né? E eu queria só divulgar aqui. Eu gravei alguns vídeos explicando a Lei 13979, né? Estão disponíveis assim gratuitamente no meu canal do YouTube. Então, aqui eu vou colocar depois aqui no chat aqui. Eu não sei se eu consigo escrever no chat aqui depois. Professor, nós publicamos no site da Trincap, inclusive, seus vídeos. Não, ótimo. Então, beleza. Então é isso. Então vai pela Trincap, mas é isso aí, só para dizer. Vamos em frente. Professor, eu queria falar um pouquinho com você sobre a questão do pregão eletrônico. O uso do pregão eletrônico durante essa era, né? Porque recentemente passamos pela alteração do decreto, né? Do pregão eletrônico, foi uma grandes mudanças. Eu sei que você também teve participação na questão do decreto do pregão eletrônico. E hoje, a gente que é do âmbito municipal, que tinha muito município ainda fazendo e ainda faz os pregões presenciais, está vendo-se, né, na iminência e na necessidade de utilizar o pregão eletrônico, tendo em vista a necessidade da questão do isolamento, a questão das viagens, prefeituras que estão com horário de funcionamento reduzido. Queria verificar o que é que você acha sobre o pregão eletrônico agora nessa época, né, de pandemia. E aí eu já falo não tão relacionado às situações emergenciais, mas pelos bens e serviços de continuidade da administração. Eu gosto muito de transitar pela área de inovação e gestão pública, né? Fora só de compras públicas, mas também falar um pouquinho sobre inovação na gestão pública. E a transformação digital veio para ficar, né? Então, assim, hoje em dia, depois da pandemia, ou já agora, é o que estão falando, né? Um órgão, uma entidade, uma empresa, não pode estar, vamos dizer, no meio do caminho da transformação digital. Realmente, agora é o momento, mesmo porque tem muita gente que vai trabalhar remoto, teletrabalho e etc. Então, a transformação digital tem que ocorrer. Então, todos os modos de trabalho analógico que a gente tem, seja pregão, seja qualquer outra coisa, merecem ser revistos. Para você ter ideia de como a gente encara isso daí, e espero que o Sarian esteja com a gente, né, é um dos caras que mais entende obras públicas hoje no Brasil, a preocupação é tanta, e a gente tem alguns municípios no Brasil que já, por enquanto, né, nessa crise, já proibiram certames presenciais por causa do contágio. E aí a gente tem uma preocupação, porque a gente tem ainda as modalidades da 8666 que são presenciais. E uma que tem realce, eu diria que é a concorrência para obras. Para você ter ideia de como a gente leva a sério, tem uma medida provisória que está em discussão na Casa Civil, não sei se vai vingar ou não, mas que está se abrindo o RDC para todas as obras do Brasil. Porque hoje é a única modalidade que é feita inteira no sistema. Presencial e eletrônica, né? Então, mas é colocar o RDC eletrônico. Eletrônico, né? Que ele fala, o artigo fala preferencialmente que ele seja no formato eletrônico.
Mas a ideia é colocar, é abrir o RDC não só para aquelas obras que estão na 12462, Uhum. do PAC, etc, e vai indo, né? Mas é Seria abrir todas as excepcional, obras, excepcional. Eu sou mas uma é das por grandes conta disso. defensoras do RDC. Eu e Raíssa, a gente é Aliás, então eu excepcional. posso dizer, a medida provisória diz para abrir o RDC para tudo, não só para obra, para tudo, tudo, tudo no mundo, até para serviço, até para Seria bem, para sensacional, porque a lei tudo. da RDC é uma inovação fora do comum no âmbito, comparado com o que a gente aplica na 866. E aí o que acontece? Isso aí eu posso falar bem para municípios, né? Tem muita gente que usa o pregão presencial hoje em dia como estratégia de desenvolvimento local sustentável, né? Porque você tem uma competitividade menor e etc, e etc. E aí a gente tem que fazer o seguinte, que a gente está fazendo também, né? Não saiu a medida provisória, não, perguntou aqui, tá? Não saiu a medida provisória. A gente está indo, né, para uma linha também de tentar melhorar a lei complementar 123, que aí sim você dá um direito de preferência a maior, né, para a micro e pequena empresa. O que não pode é ser o pregão presencial um, uma ferramenta de fomento à micro e pequena empresa. Você está desvirtuando o pregão presencial ao que ele deveria ser. Então, um certame presencial não é o fomento para a micro e pequena empresa. Não é política para isso. Então, sendo claro para você, a gente está vendo muito, 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 né, fortemente, a adesão de municípios ao Comprasnet. Mas muito forte. Nas últimas 3 semanas. Muito município está vindo para o Comprasnet. Tem outros sistemas, mas eu só consigo fazer a gestão e ver, né, pelo Comprasnet. Então, é uma chave que está mudando, mesmo. Então, nós estamos com 4 minutos para encerrar. Eu queria lhe fazer uma pergunta final antes de a gente parar para os agradecimentos. No seu entender, quais são os benefícios, quais são as ferramentas trazidas, né, pela Lei 13.979 que poderíamos incorporar na nossa legislação pátria para ficar, né, como um presente, né, de uma situação de pandemia para um legado para nossas contratações públicas? Olha, se a gente for ver, e aí eu faço uma outra defesa, né? Sempre que a gente está indo elaborar uma medida provisória, um dos olhos sempre está na nova lei de licitações que está em discussão do Congresso. Porque não adianta, às vezes, em muito aspecto, a gente ir para uma situação muito oposta a uma lei que está no forno. Tudo bem que a gente nunca sabe quando ela vai sair e quando não está. Mas a nova lei de licitações talvez mereceria uma revisão ou não, mas ela traz muita inovação, mas muita mesmo. Então eu diria, do que está vindo aí, né, das medidas provisórias e etc., cara, dispensa para registro de preços, está na nova lei. A inexigibilidade para registro de preços, está na nova lei. Registro de preços para 2 anos, está na nova lei. Eu poder contratar alguém que foi declarado inidôneo, está na nova lei. Então, muita coisa que estão falando e criticando a nova lei de licitações, convite que eu dou também. Para, senta, dá uma lida na nova lei. Lá tem, a nova lei traz até a possibilidade do seguinte: uma empresa está construindo um hospital. No meio da obra, você conseguiu ver, um órgão de controle viu que a escolha dela foi fraudada. Ela vai acabar de construir o hospital. E depois a gente come ela com farinha. Mas ela vai acabar de construir o hospital, porque o interesse social está em primeiro lugar. Não vai poder ficar uma obra 5 anos parada estragando. Ela entrega o hospital e depois a gente acaba com ela. É, Isso é. Teve um colega que falou aí que as medidas provisórias são uma amostra grátis da nova lei de licitações, né? Que assim seja. Perfeito, é o Paulo Alves. É sensacional o que ele falou. E uma preocupação, tá pensando nisso hoje, Paulo. Quanto mais a gente avança nas medidas provisórias, mais a gente desidrata o potencial da nova lei. Mas qual a minha preocupação com isso? Nenhuma. A minha preocupação é o qual? É amanhã o médico não se contaminar. Só isso. É verdade. Professor, estamos no nosso último minuto. Gostaria mais uma vez de te agradecer. Foi fantástico sua participação conosco. Foi muito bom saber qual foi a intenção, né, de quem estava criando as medidas provisórias, para que a gente possa saber se a gente está acertando na aplicação.
Gostaria de, mais uma vez, te agradecer. Agradecer a todos que estiveram acompanhando a live conosco. Meus colegas da Faculdade de Bahia de Direito, meus colegas do mestrado da Universidade Federal lá de Buenos Aires. Queria agradecer a todos os professores que estão acompanhando a nossa live, né? Professor, já citamos aqui nisso. Não vou dar nem tempo citar novamente os nomes, porque são tantos, graças a Deus. E amanhã nós estamos mais uma vez... Amanhã não, é feriado, né? Na quarta-feira nós retornamos com a nossa jornada de lives. E até breve. Muito obrigada pela participação. Professor Orlando, até Eu, mais. Professor Hamilton Bonato também.